Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Agora que a gente vai iniciar a reunião, eu gostaria de convidar todos para uma breve oração. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento abençoado, ó Deus, nessa reunião, com vários jovens, podendo aqui, ó Deus, confraternizar, conversar, e agora, ó Deus, louvar o Teu nome e também ouvir a Tua palavra. Senhor, nos ajude, nos ensine, ó Pai, mais um pouco do Senhor, que possamos estar sempre aprendendo, ó Deus, hoje sobre a ceia, que o Senhor possa estar guiando, ó Pai, esta aula, quem irá dar aula, os louvores, Senhor, que tudo possa ser feito para o Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um grande prazer estarmos mais essa noite aprendendo mais um pouco do Senhor. Nós vamos entoar uns cânticos ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos cantar conosco, por gentileza? A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. elevo a minha alma. Ó meu Deus, Ó meu Deus, em Ti confio. só em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. andar em Teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. andar em Teus caminhos. Ó meu Deus, Ó meu Deus, em Ti confio. só em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Não te lembres, não, Não te lembres, não, dos meus pecados. dos meus pecados. Não te lembres, não, Não te lembres, não, dos meus pecados. dos meus pecados. Ó meu Deus, Ó meu Deus, em Ti confio. só em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Bom e reto é Bom e reto é o meu o Senhor. meu Senhor. Bom e reto é Bom e reto é o meu Senhor. o meu Senhor. Ó meu Deus, Ó meu Deus, em Ti confio. só em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Glória a Deus. Mantos e palmas espalhando vai, um povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei.
me poderá salvar. Cristo que verteu seu sangue, Onde as manchas vou limpar. só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, seu precioso sangue. Vejo a minha salvação. Só no seu precioso sangue, Deus concede-nos perdão. só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus. Pelo seu precioso sangue, Entrarei no céu, enfim. pelo seu precioso sangue, Louvarei então sem fim. esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, olhe o seu seu amor. grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Amém. Olá, boa noite a todos. Hoje eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouquinho, né, de anunciar o nosso professor da noite. Acho que a maioria de vocês conhece, Ranieri. Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu conheci ele no Zenox passado aí, tive a oportunidade de ouvir ele. Ele foi um dos palestrantes aí, em alguns Zenox atrás. E Elias, eu lembro que Elias apresentou ele uma vez e disse que ele é uma pessoa muito boa, né? Falou que tem muitas coisas aí de Ranieri. Falou, eu não vou nem contar tudo aqui, porque
é um grande irmão, então eu lembrei disso que o Elias falou. Algumas coisas o Elias falou que não quis contar. Vamos ver se o Elias conta algum dia, mas brincadeiras à parte, é um irmão que já nos deu uma mensagem aqui, uma aula, né, que foi muito boa sobre evangelismo. Me marcou bastante essa mensagem dele, né? Fiquei pensando a semana toda ali algumas coisas que eu não tinha pensado ainda dessa forma, né? Então, eu achei muito legal. É uma forma bem simples e bem edificante para todos nós. Tenho certeza que hoje também, né? Ranieri é casado, tem um casal de filhos, serve a igreja em Curitiba e é um irmão que ajuda a igreja, né? Um professor da Bíblia e busca sempre servir a igreja de Cristo pelo Brasil. Então, obrigado, Ranieri, por se disponibilizar a estar conosco hoje e que nós agora possamos, né, concentrar nossa mente, nosso coração no que vamos ouvir. Que Deus abençoe esse momento agora, que possamos crescer na vontade do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Pai, para aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade do nosso professor, Ranieri, em nos trazer a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na caminhada, a crescer na Tua vontade, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude a crescer, Senhor, na Tua vontade. Que o Senhor esteja conduzindo, Pai, todas as coisas. Que o Senhor abençoe, Pai, todos os jovens aqui presentes também. Que possamos, Pai, sair edificados e aprender mais um pouco da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Já está comigo aqui a fala? Obrigado, Nelsinho. Eu lembro de você, sim. É uma honra ter você aqui nesse grupo, nesse bate-papo bíblico, nessa reunião de jovens adultos. Obrigado também à organização, à direção, as pessoas que estão motivadas a nos motivar a nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, pensando em mensagens bíblicas para o contexto de jovens adultos. Obrigado também por me chamar a fazer parte desse grupo de jovens adultos. Eu sou mais adulto do que jovem agora, mas um dia eu já fui jovem, assim como o Barbosa. Vocês não têm ideia como a gente já foi jovem. Quero agradecer a Cristal também, que ficou mandando mensagem para mim se eu ia estar aqui nessa reunião hoje. Tive um pequeno problema aqui com o meu computador e a câmera não funcionava de jeito nenhum e, consequentemente, não conectava no Zoom, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois de reiniciar algumas vezes, eu estou aqui. Obrigado também pela Cláudia e pelo Barbosa nos dirigir em oração. Eu fiquei pensando, nossa, eu não imaginava o Barbosa dirigindo o cântico, mas como ele faz bem, E eu acho que ele tem que se esforçar mais ainda para continuar nos servindo por meio dos cânticos, porque a gente tem muita deficiência com relação a isso. Não sei se ele pegou as instruções lá com o Adriano, mas fez bem. Se pegou, vou dizer, viu? O Adriano tem que dar um certificado a esse homem aí, porque se esmerou, fez um trabalho de primeira nesse homem. Parabéns, então, Adriano aí com o Ministério de Louvor, porque tirou leite de pedra. Continua assim, Barbosa, se colocando à disposição do Senhor, que você vê que Deus manda o dom. É só a gente ter coragem. É difícil para mim falar sem receber um feedback, sem ver vocês conversando comigo, mas eu sei que por meio desse formato é difícil abrir o áudio de todo mundo para conversar comigo, né? Geralmente vai ficar um pouco bagunçado. Eu tenho uma estrutura de slides aqui para apresentar, eu não sei se tem a tela compartilhada, como é que a gente vai fazer aqui. Tem, Elias, eu posso compartilhar minha tela? Já está liberado, Ranieri. Obrigado. Eu tinha enviado para o Elias algumas perguntas e alguns jovens já me mandou deixa eu colocar aqui no... Ok, deixa eu compartilhar então a minha tela. Tá. Eu mandei 3 perguntas a pedido do Elias, perguntas para a gente refletir. Eu recebi
algumas mensagens, boas mensagens encaminhadas para mim. Eu recebi algumas mensagens aqui da Mariana, Porfírio, do Josué, da Valesca e algumas outras aqui que eu não sei de quem são. Mas só para dar início a esse momento, a essa conversa, o tema é a ceia do Senhor. E para pensar sobre esse tema, eu fiz 3 perguntas que a gente pode trabalhar essas respostas enquanto a gente está nesse bate-papo. As perguntas, só para lembrar, eu sei que vocês já receberam no grupo, foram as seguintes. A primeira delas: enquanto participa da ceia do Senhor, o que você considera naquele momento? Pessoalmente, qual a consideração, o que vem à sua mente? Eu sei que em um momento ou outro, a reflexão pode mudar com relação à ceia do Senhor. Podemos, ora, estar mais concentrado no sacrifício de Cristo e pensar com mais tristeza e dor e pesar aquele momento. Ora, a gente é mais grato e pensa nos benefícios da salvação e reflete sobre aquele aspecto vivificador, digamos assim, do sacrifício de Cristo. Mas, em geral, se você pudesse resumir, enquanto participa da ceia do Senhor, o que você considera naquele momento? Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Eu vou refazer essa pergunta pedindo palavras, frases. Eu vou pedir para você usar o exercício da síntese e resumir numa frase só, numa palavra só, o momento da ceia enquanto você está tomando a ceia. Pensa numa palavra agora que melhor representa esse sentimento, essa experiência de adoração da qual você participa da ceia. E eu vou pedir para você desmutar o microfone e me dizer essa palavra. Pode ser assim? Vou abrir umas 5, 6 pessoas e aí a gente vai para a próxima. Pecado. Amor. Sacrifício. Privilégio. Memória. Memorial. Paz. Recomeço. Mais uma palavra. Reverência. Reverência, eu acho que fé veio junto. Eu acho que eu entendi fé e reverência ao mesmo tempo. Não foi isso? Sim. Parecia um acorde de piano quando você toca 3 notas musicais ao mesmo tempo. Aí veio reverência e fé ao mesmo tempo. Parece que uma coisa não pode existir sem a outra, né? Muito bem. Pecado, amor, sacrifício, privilégio, memorial, paz, recomeço, reverência e fé. Boas palavras, boas palavras. Vamos trabalhar um pouco mais nisso no decorrer desse nosso bate-papo. A segunda pergunta foi: você já deixou de participar da ceia do Senhor, mesmo estando presente no culto de adoração dominical? Se sim, por quê? Eu não recebi respostas dessa pergunta propriamente. Alguém teria, vamos dizer assim, a coragem de se expor e se sente motivado a responder essa pergunta? Eu não vou deixar obrigado a você responder, não. Mas quem se sentir motivado, se alguma vez, mesmo estando no culto, deixou de participar da ceia do Senhor, me diga por quê. Ranieri? Sim, quem está falando? Doeris. Ô, Doeris, paz em Cristo, irmã. Na paz. Já queria você aqui de novo. Mas voltaremos, com certeza. Sim, você fez essa pergunta e me veio na memória que eu já participei do culto e não tomei a ceia. Porque eu estava muito magoada com algo que tinha acontecido, né? Na minha família mesmo, mas eu tenho ficado muito chateada com o irmão, que por falta de amor fez com que eu pecasse, e depois de tudo isso eu não conseguia perdoá-lo. E eu coloquei na minha cabeça que eu estava em desobediência com Cristo, porque na realidade
apesar das conversas, minha família tentou colocar na minha cabeça, dizendo que eu tinha que perdoar, que eu deixasse para lá, que somos todos pecadores, né? Que a gente tem que olhar para Cristo, não para os erros dos irmãos. Mas aquilo não me convencia, não me convencia. Então, eu passei quase 2 domingos sem tomar ceia. Até depois de muita oração, muita conversa, sabe, com minha família, com meu marido, com meu genro. Aí foi que eu consegui, assim, conversar com Cristo de coração aberto e dizer: Deus, olha, me perdoe, porque eu sou fraca, eu não consigo, eu estou muito magoada. Então, é assim, algo que até hoje me dói, sabe? Eu falo assim, mas me dói profundamente, porque foi algo muito, muito triste. Então, depois de muito conversar com Cristo e pedir perdão, foi que eu consegui, ao passar do tempo, sabe, voltei a tomar a ceia, mas aos poucos eu fui tirando aquela mágoa do meu coração, tirando, até que um dia eu consegui deixar para lá e esquecer tudo, toda aquela mágoa que tinha me causado, aquela dor profunda, e Cristo me ajudou a esquecer. E eu consegui perdoar, sabe? Mas assim, mesmo assim, eu não tive mais contato com essa pessoa, e sempre que não encontrei mais, graças a Deus, porque eu não sei como eu iria reagir se eu encontrasse essa pessoa de novo. Então, ele mora muito longe e eu, graças a Deus, eu consegui tirar aquela mágoa profunda do meu coração que eu tinha dessa pessoa. E consegui olhar para Cristo, ver que eu também sou pecadora, que ele é pecador e que tem que ser assim, né? Um perdoando o outro e seguindo um adiante, dia após dia. Muito obrigado, minha irmã, por compartilhar esse momento e até expor para nós. De fato, quando as pessoas compartilham comigo essa situação de que, mesmo estando no culto, não participaram da ceia do Senhor, as histórias são similares. Geralmente tem a ver com essas questões, uma angústia, uma dor, ou um pecado, ou uma situação conflituosa, que faz com que essa pessoa, esse irmão ou essa irmã, se sinta indigno ou se sinta hipócrita de participar daquele momento de maneira condizente, né, ou digna. E eu consigo compreender a sua dor com relação a isso. Eu diria que estar no culto e não participar da ceia do Senhor é um problema. Mas eu vou colocar esse problema em um lado e vou falar do problema do outro lado. Esse problema é mais solucionável do que o problema da pessoa não querer estar no culto e não participar da ceia. Não tomar a ceia do Senhor porque não está indo ao culto ou não está congregando. É mais fácil para solucionar o problema de alguém que está no culto e deixou de tomar a ceia do que a pessoa que nem vai ao culto. Isso, por que eu digo isso? Porque quem está no culto e se exime de tomar a ceia do Senhor, nunca o faz de bom grado. É sempre trazendo algum tipo de dor, algum tipo de amargura, algum tipo de situação que incomoda. E se incomoda é porque essa pessoa considera aquele momento um momento sagrado, solene e sublime, porque senão não doeria. A gente acaba sentindo dor e incomoda justamente porque considera aquele ato um ato muito importante e quer fazê-lo da melhor forma possível. Muito obrigado por compartilhar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Se de fato nós podemos ficar sem tomar a ceia do Senhor enquanto a gente está presente no culto da adoração. A terceira e última pergunta foi: pensando sobre a ceia do Senhor, qual foi a melhor experiência, o melhor momento? Não, a melhor experiência ou o momento mais edificante que você já teve com relação à ceia do Senhor, né? Como isso se deu? Relate esse episódio. Eu também não recebi nenhuma resposta com relação a isso, mas vou escolher uma pessoa. Se você tem no coração algum episódio, alguma situação que você lembra que foi marcante de participar da ceia do Senhor e quiser compartilhar nesse momento, será muito bem-vindo. Eu vou agradecer. Eu posso falar. Eu creio que um momento marcante para mim foi logo que eu me batizei, né? Eu nasci num lar cristão e eu estava sempre indo para o culto desde pequeno e eu sempre via os irmãos tomando a ceia
E eu falei, um dia, se Deus quiser, vai ser eu. Desde pequeno eu ficava vendo os irmãos tomando a ceia e pensando, quando for a minha vez, né? E aí eu lembro que logo que eu me batizei, o meu primeiro domingo, assim que eu tomei a ceia, que eu lembrei do sacrifício de Jesus, eu lembro que eu me emocionei, que eu fiquei bastante feliz. E me marcou a primeira vez que eu tomei a ceia do Senhor. Nossa, eu acho que é difícil para a gente não lembrar a primeira vez que tomou a ceia. É isso mesmo, Daniel. Muito bem. É um momento marcante, né? A primeira vez, primeiro contato com aqueles dois elementos, o pão e o suco de uva, fruta da videira, quando a gente participa, é muito marcante, porque também é essa entrada, né? A gente entrou no reino e agora está participando daquele momento de adoração. Levanta a mãozinha, assim, tem aqui uma mãozinha, né? Levanta a mãozinha quem consegue lembrar a primeira vez que tomou a ceia do Senhor. Deixa eu ver se tem as mãozinhas aqui. Quantas pessoas lembram a primeira vez, conseguem guardar na mente? Eu lembro. Primeira vez que eu tomei a ceia do Senhor. Fora a primeira vez que você tomou a ceia do Senhor, tem alguém que lembra de outro momento marcante? Ô, Ranieri. Sim. Doeris, um momento marcante para mim foi quando meu filho se batizou e que eu estava na frente, sentada na frente, e quando eu olhei para trás, eu vi meus 3 filhos, cada um com suas esposas e filhos, todos sentados atrás. Me deu uma alegria tão profunda de ver aquilo ali, dizer, meu Deus, depois de tanto tempo, depois de muita oração, de muito pelejar, assim, de lutar, né, e mostrar o evangelho dia após dia a eles durante a adolescência, nos momentos que eram crianças. De repente eu me vi sentada ali na frente do meu marido, meus 3 filhos lá atrás, todos com as esposas e filhos, foi incrível. Quando meu último filho se batizou, que eu vi os 3 lá atrás com as suas famílias. Aquilo ali eu nunca esqueço. Amém. Eu tenho alguns episódios marcantes de ceia. Eu lembro de Dia da Família no Recife, as congregações unidas tomando a ceia juntos, aquele momento de comunhão no Dia da Família. Era um momento muito maravilhoso. Eu não sei se tem ainda o Dia da Família naquela expressão que era antes, com as igrejas do Recife toda participando. Vindo igrejas, não só do Recife, né? De Pernambuco, como um todo, iam para lá, para o Recife, para aquele auditório ali da Escola da Polícia, para tomar a ceia do Senhor junto, ter aquele culto junto. Também lembro da Grande Ceia, um evento como o Dia da Família no Recife, só que esse na Paraíba. A Grande Ceia na Paraíba. Eu acho que a minha primeira Grande Ceia acho que foi em Patos, Paraíba. Não estou lembrado se foi no Caíque, alguma coisa assim. Mas eu lembro dos irmãos em comunhão, tomando a ceia juntos, e olhar assim aquelas bandejas e todo mundo compartilhando. O espírito de união, de dizer, eu não estou só, pertenço a algo grande, poderoso. Lembro quando em João Pessoa fizemos esse momento da Grande Ceia, esse culto único das igrejas da Paraíba, em que a gente vivenciou um teatro, né, uma teatralização da Páscoa. E a gente tinha ervas amargas, um cordeiro. E bem naquele momento, no domingo, a gente parou aquele momento para tomar a ceia do Senhor. A luz tinha algumas velas, a gente não iluminou o lugar como um todo, para pensar naquele momento. Maravilhoso, maravilhoso. A ceia do Senhor anuncia a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Anuncia o quê? O que além da morte do Senhor, a ceia do Senhor nos anuncia? Com certeza, nós consideramos que a ceia do Senhor anuncia em nós, ou relembra em nós, o perdão dos pecados. Anuncia para nós o amor de Deus, pelo fato de ter entregue o seu único e verdadeiro Filho para morrer por nós, para que por meio de Jesus, do sangue de Cristo, pudéssemos ser considerados filhos. Um amor poderoso, um amor grande, que tem a ver também com sacrifício, um amor sacrificial. E quando pensamos nessa condição de
né, de pecadores distantes, que fomos alcançados pelo amor de Cristo, não tem como não pensar em privilégio. Ao segurar o pão, ao segurar o fruto da videira, também pensamos em privilégio. Como somos privilegiados por sentar à mesa do rei e ceiar com ele em novidade de vida, porque nós não merecemos. Ele nos deu de graça. Ele nos alcançou e nos salvou. E queremos lembrar isso como um memorial solene, um memorial forte e firme de paz para com Deus, não feita por nós mesmos, não feita pelas nossas ações, mas essa paz foi feita por meio de Jesus Cristo, que quebrou essa parede de separação, que separava povos, línguas, nações, separava o pecador de Deus por conta do pecado, e agora essa paz presente é possível, e também é possível um recomeço. Nascemos de novo, recomeçamos. E não tem como participar desse momento sem ter reverência, um respeito amoroso, um respeito honroso, com humildade e com grande alegria e com fé. Anunciada também a graça da salvação, anunciada a redenção, nós somos redimidos. A eterna justiça está sendo evidenciada para o mundo. A justiça de Deus eterna está sendo evidenciada. E a justiça é que o pecado veio por meio de uma só pessoa, e o pecado chegou a todos nós, mas também por uma só pessoa, um justo, que morreu naquele madeiro. A justiça foi disponibilizada a todas as pessoas e evidenciada por meio daquele sacrifício na cruz. Mas também é evidenciada a glória. A glória foi demonstrada porque Jesus não continuou naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, dando brados de vitória, mesmo que silenciosos, a respeito da morte e do pecado. Ele venceu a morte e o pecado. E essa glória, esse brilho de vitória chega a cada um de nós, nos encanta, e também é possível para que cada um de nós brilhe esta glória para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio participar. É um mandamento? Sim, mas não um mandamento em que você está sendo obrigado. Não, está sendo convidado com grande amor, e esse privilégio te deixa este mandamento de amor. O mandamento é um convite. Venham e participem nesse momento de unidade, de comunhão com Deus, que queremos guardar como mandamento de amor, não porque merecemos, mas porque somos honrados. E sem esquecer que Cristo é o centro da ceia. A ceia é dele, aquele memorial é dele. Eu pensei como a gente poderia abordar essa conversa, e para pensar sobre esta conversa, eu pensei nesses pontos. O propósito desse bate-papo, se a gente tiver tempo, era, ao final dessa conversa, eu espero que tenha instigado vocês a crescer na vontade de Deus. Ter crescimento na vontade de Deus. Não só crescimento em saber qual é a vontade de Deus, mas crescimento em praticar a vontade de Deus. Em obedecer, em crer ou uma fé obediente na vontade de Deus. Entender que a vontade de Deus para nós é cheia de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, e nós queremos crescer em participação nesse amor, nessa graça, nessa misericórdia e nessa bondade. O segundo propósito, que tem tudo a ver com o primeiro, é continuarmos buscando a santificação, nos separando daquilo que nos atrapalha nesse crescimento na vontade de Deus e nos fortalecendo nessa caminhada em justiça, naquilo que agrada a Deus. Nos separando do mundo, nos separando daquilo que é contra a vontade de Deus e nos fortalecendo naquilo que é concernente à vontade do nosso Senhor. E também um amadurecimento na fé, o entendimento de qual é a vontade de Deus e desenvolver maturidade, ganhar habilidade de praticar a vontade do Senhor.
e permanecer nesse desenvolvimento da salvação. Salvação é algo que nós podemos falar que é passado, presente e futuro. É algo que nós já alcançamos no passado, desenvolvemos no presente e esperamos para o futuro. E a ceia do Senhor tem tudo a ver com isso também. É um olhar para trás, é um olhar para o presente e é um olhar para o futuro que podemos dizer que contribui para a nossa saúde espiritual. Se tem certos alimentos que são úteis para a nossa saúde física, alguns alimentos espirituais são para a nossa saúde espiritual. Agora, o que é que eu não penso que eu vou chegar, né? O que é que eu penso que não vai ser o meu propósito nesse bate-papo? Eu não sei tudo sobre esse assunto. Saber tudo sobre este assunto é algo distante para mim ainda. Porque eu estou crescendo ainda, em entendimento, na fé e na vontade do Senhor. Então, não quero frustrar você e não quero decepcionar você, mas tem coisas que eu não sei ainda. Eu vou dizer, não sei, vamos caminhar juntos. Nem sei se eu vou conseguir saber tudo um dia. Mas se você chegou até esse momento confiando de que vai ter todas as suas respostas respondidas, você vai vir para o meu time daqueles que vão ter certeza de que nem tudo a gente vai conseguir saber. Então, não sei tudo. A outra coisa que não é o meu propósito é fazer um estudo da história desde a instituição da ceia até os dias de hoje. Se a gente fica muito nessas coisas seculares, a gente perde a mensagem espiritual. É necessário a gente entender a história, saber de onde viemos, para onde vamos. Mas tem pessoas que esmiuçam demais essas coisas históricas e tiram da centralidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso centro. É o que ele quer fazer conosco. É a nossa história se misturando com a história de Cristo para caminharmos juntos. Eu sei que a gente vai ter algumas coisas históricas aqui, mas se o nosso foco primário for só a história da instituição da ceia, a gente vai estudar a história eclesiástica e vai se perder nisso e se perder até de Cristo. Mas é necessário estudar a história, mas no seu devido lugar. A outra coisa que tem tudo a ver com a primeira, não é propósito meu esclarecer todas as dúvidas, até porque eu não sei todas as respostas. Mas vamos juntos. A ordenança da ceia do Senhor deve ser considerada espiritualmente para nós. Considerar que tem aspectos espirituais, que mesmo que tomamos aqueles elementos físicos, o pão, o fruto da videira, isso tem um impacto tremendo no nosso relacionamento com o Senhor e que isso traz repercussões para a vida eterna, para agora, mas também para a vida eterna. Ter cuidado com esse assunto mostra também ter cuidado com esse relacionamento com o Senhor. Tem coisas que agradam a Deus e tem coisas que não agradam ao Senhor. Vamos estar mais próximo daquilo que agrada ao Senhor e tentar se desvencilhar daquilo que não agrada ao Senhor. Amar aquilo que Ele ama e aprender a odiar aquilo que Ele odeia. A ceia do Senhor mostra a benignidade, a bondade e o cuidado de Deus para a sua igreja. O fato de participarmos, de celebrarmos, de tomar a ceia do Senhor a cada domingo é um cuidado do Senhor para a sua igreja. Ele está cuidando da gente por meio daquele memorial. E a gente tem que entender como é esse cuidado. Por que Ele está cuidando de nós, nos permitindo ou nos dando a orientação de guardar esse mandamento a cada primeiro dia da semana. Então, a gente tem que entender também que esse testemunho é um testemunho contínuo da redenção que deve ser desfrutado por aqueles que têm crido, obedecido o Senhor. Outra ressalva que eu quero fazer é que tem inimigos da cruz. E existem inimigos de Cristo e inimigos da cruz. E procuram corromper a igreja, procuram causar confusão, controvérsias, discórdias, envolvendo tantas coisas. E o ensino sobre a ceia do Senhor não está isento disso. Ele também sofre tentativas de serem, desse momento, ser simplificado demais, ou mecanizado, ou deixado para trás, ou misturado com outras coisas, com ideias supersticiosas, misticismo ou desprezo. Existem teorias
sem fundamento, ideias extravagantes que têm rasgado a igreja ao longo do tempo e têm incluído também questões sobre a ceia do Senhor. Não sei se a gente vai conseguir entender todas essas coisas nesse bate-papo aqui, mas talvez sejam coisas que a gente já começou a fazer lá atrás, que se aprofundem ou amadureçam nessa conversa. Vamos ler uma passagem bíblica e vamos passar para considerar a ceia do Senhor, lembrando aquela estrutura que eu falei que a gente ia seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Eu vou precisar de algum orador ou alguma oradora para ler essa passagem, por favor. Eu vou ler. Vou ler aqui. Quero ver aqui. Ok. Vou ler aqui. 1 Coríntios 11 até 26? De 23 a 26, Mateus. Isso mesmo. Tá. Porque eu recebi o Senhor este ensinamento que passei para vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traidor, pegou o pão, de fato, e deu graça a Deus. Depois pediu o pão e disse: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. 25. Assim também depois do jantar ele respondeu, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nossa aliança, feita por Deus com seus povos, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberão deste cálice, façam isso em memória de mim. 16. De maneira que da vez que vocês comem deste pão e beber deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Muito obrigado, Mateus. Muito obrigado, viu? Nada. Muito bem. Paulo escreveu aos irmãos em Corinto sobre a ceia do Senhor. Tinha várias instruções a respeito do culto, a respeito das coisas práticas da adoração. Ele tinha falado sobre algumas questões de dificuldade da igreja em Corinto, como eles tratavam uns aos outros, algumas dificuldades. E a instrução acerca da ceia do Senhor foi um desses tópicos, um desses temas que Paulo abordou a igreja em Corinto.
E ele disse, olha, eu estou passando o ensino da maneira que eu recebi. E quem tinha instruído Paulo acerca da ceia do Senhor? Quem instruiu Paulo sobre como deveria organizar ou realizar a ceia do Senhor? O próprio Cristo. Gabriel, continua comigo com o áudio aberto aí. O próprio Cristo fez isso. Quando Paulo teve com Cristo? Lá em Gálatas a gente vê que ele passou 3 anos aparentemente aprendendo com Cristo. Aí fica aquela questão que não entra no agora, mas nesse meio tempo, acredito eu. No mesmo tempo que os outros apóstolos tiveram com Jesus, mais ou menos, não é? E Paulo teve isso. Na verdade, desde a aparição de Cristo a Paulo, naquela estrada para Damasco, né, em que Paulo tem aquela visão, fica cego, e Jesus o toma, depois do batismo, como esse instrumento para levar a mensagem aos gentios, e por vários episódios, Paulo diz receber do próprio Cristo as instruções, a mensagem, o ensino, a doutrina que ele está passando para os outros. E ele aprendeu de Cristo e agora ele está repassando. Até ele diz que já teve episódios em que ele foi arrebatado, subiu aos céus, enfim, teve um encontro miraculoso, digamos assim, com Jesus e aprendeu do próprio Cristo. Então, a fonte da nossa prática, da nossa obediência, tem que ser o mais próximo da instrução de Cristo, do que os apóstolos ensinaram e do que a igreja primitiva viveu. A gente tem algumas dificuldades em algumas situações de saber como é isso, mas eu diria que a gente tem condição de fazer isso com segurança e fé e testemunhar isso a outras pessoas. E a ceia do Senhor tem essa clareza de ensino. É simples, consiste de 2 elementos, o pão e o fruto da videira, que deve ser partilhado ou compartilhado com toda a igreja para os salvos, né, aqueles que foram batizados, sem deixar ninguém de fora, nem do pão, nem do fruto da videira. É servido os 2 e participamos dele como um só corpo, tomando daquela refeição. Eu quero considerar uma coisa com vocês nessa noite, que é ter atenção à ligação pessoal com Cristo e obediência a Ele. Não perder Cristo de vista no momento do culto, mas em especial no momento da ceia. Cristo tem que ter a centralidade daquilo. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas inclinações, e uma das coisas que eu considero, meus irmãos, é que o Senhor sabe a inclinação do meu coração de se esquivar da vontade dele. Carnalmente falando, eu sou tentado, pressionado por todos os lados, pelo mundo, por mim mesmo, pelo meu coração que se inclina a se esquivar de Deus ou de Cristo Jesus. E a observância da ceia do Senhor é um grande estímulo espiritual para me esforçar a manter comunhão, relação com Jesus Cristo. É um momento de adoração que eu olho e vejo a Cristo, mas que tem tudo a ver com o meu relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Então, a observância da ceia do Senhor, para mim, me ajuda a impedir a minha tendência de se afastar de Cristo. Corrobora, me contribui para que impeça a minha tendência de se afastar do Senhor. Ou seja, eu sou fortalecido em Cristo para continuar lutando pela fé, pela esperança, pelo amor e pelo compromisso de comunhão com o Senhor. E ao redor daquela mesa, figurativamente, onde consideramos o corpo ferido de Cristo e o sangue derramado, eu estou olhando para trás, para minha antiga situação e recordando que o Senhor me amou quando eu era sujo, pecador, imundo. Ele me amou daquele jeito, lá atrás, e interveio na minha vida para me salvar.
e me alcançou lá atrás, aquele pobre pecador. Também eu olho para o presente, e o presente me esclarece de que agora eu já vivo uma novidade de vida com os meus irmãos que não seria possível se não fosse Jesus. Considero a minha situação diante do Senhor de não ser digno, mas em Cristo eu me torno digno. E olho para o futuro cheio de esperança, na antecipação das coisas que eu terei no Senhor, porque o Senhor me vislumbra isso através da sua palavra. A esperança do reino celestial, a esperança da vida eterna, a esperança da redenção deste mundo mau. Então, esse olhar para o passado, para o presente e para o futuro, quando eu considero esse momento, esse memorial da ceia do Senhor. Então, Paulo recebeu do Senhor, está instruindo a igreja sobre esse memorial, sobre como proceder, como fazer, como ter esse memorial da ceia do Senhor. Mas também revela outras coisas com relação a esse relacionamento com o Senhor. Alguém pode ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 8? Eu posso ler. Ótimo. Oi, minha sobrinha querida, um beijo Oi, para você. Nieri, tudo bem? Quando é que você vem me visitar aqui? Tô querendo. Venha, aproveita a Black Friday das passagens e venha. Vamos ler 1 Pedro 2, de 1 a 8. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 4. À medida que se aproximarem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Muito obrigado, Valesca. Nada, Nieri. Pedro estava escrevendo para um grupo de pessoas, irmãos dispersos na região da Ásia Menor e falando sobre perseguições externas aqui. Provavelmente Paulo já estava morto nessa época, provavelmente, eu vou dizer isso assim, né? E esses irmãos estão sofrendo essas perseguições, estão sofrendo esses momentos difíceis, está crescendo essas lutas e alguns estão desistindo, abandonando. E Pedro vai falar então de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo e de como somos abençoados e como, segundo a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos gerou de novo, ele nos fez de novo. E essa geração, essa nova geração, essa regeneração em Jesus Cristo é para uma viva esperança, para algo que nós podemos esperar de maneira viva em meio às dificuldades. E ele nos lembra que nós somos edificados como uma casa espiritual em Jesus Cristo. E para isso a gente vai se despojando de tudo que não agrada ao Senhor e se preenchendo de coisas maravilhosas. Inclusive para que a gente considere sair da imaturidade ou da meninez da nossa fé para crescer para um momento em que a gente pode ser mais maduro, mas sempre desejando como leite espiritual, o genuíno leite espiritual que vai dar crescimento para a salvação, chegando-se a essa pedra viva e também sendo feitos edifício nessa construção espiritual. Para mim tem tudo a ver quando a gente fala sobre a ceia do Senhor, não é? O que vocês acham? Esse link não faz sentido,
quando a gente vai compreender esse momento da ceia. Sobre maturidade cristã, é necessário a gente se livrar do pecado, é necessário fazer uso do alimento espiritual, mesmo que a gente está considerando aqui que esse alimento não é necessariamente alguma coisa física, é o ensino de Jesus, obedecer à vontade dele. Mas eu estou trazendo alusão para a ceia, como esse momento espiritual. E edificar nossas vidas sobre o firme fundamento de Jesus e compreender que somos casas espirituais, porque na ceia do Senhor, a gente também tem que se considerar não como sozinhos, mas como ligados em comunhão uns com os outros para cumprir, inclusive, a missão de glorificar o Senhor. É sempre assim que a gente pensa quando toma a ceia do Senhor? Você considera isso todas as vezes? Parece. Bom, eu não sei quantas vezes eu já tomei a ceia do Senhor desde que me converti. Mas algumas vezes eu tomando conta de alguma responsabilidade ou dirigindo alguma coisa, ou tendo meus filhos pequenos no meu colo, simplesmente eu ingeri o pão e o fruto da videira e não fiz essa consideração mais profunda que a gente está falando sobre ela agora. E eu diria que não fazer essa consideração profunda nos impede de crescer. Nós podemos crescer mais em maturidade, em fé, em compromisso, se a cada primeiro dia da semana nós consideramos a ceia do Senhor da maneira adequada para nos fortalecer na fé. Pensando em alguns pontos, para tentarmos buscar esse entendimento, eu vou considerar essas 4 coisas. A primeira delas, a natureza da ordenança da ceia do Senhor. De onde vem, né? Qual é a natureza desse momento de adoração? Segunda coisa, quais as circunstâncias em que foi instituída a ceia do Senhor? 3. Para quem foi instituída a ceia do Senhor? Eu sei que a gente já sabe disso, mas essa noite é o momento para a gente pensar sobre Cristo e sobre nós nesse momento. E 4, a ocasião e a maneira de celebrar a ceia do Senhor. A natureza da ceia do Senhor. E esse é um ponto importante. Qual o propósito da ceia do Senhor? Eu vou abrir para você falar comigo sobre isso. Qual o propósito? Pensa assim. Pensa como Jesus Cristo estabelecendo esse memorial da ceia do Senhor para você. Por quê? Qual o propósito dele pensar sobre isso para nós? Que benefício traz para a gente? Eu penso, Ranieri, que lembrar que nós estamos salvos, o preço está pago. Uhum. Acho que lembrar da morte, lembrar que o preço está pago, mas como ele foi pago. Lembrar que é por um corpo, por um sangue, que estamos em comunhão com a igreja. A ceia não é um ato sozinho, né? E vamos ter a comunhão maior com Cristo no céu. Esses 2 comentários do Josué e da Valessa são bem importantes. Todos são, né? Vocês fazem comentários maravilhosos que me faz até parar para pensar e reescrever essa aula depois, se for fazer uma segunda vez. Mas é compreender a morte de Jesus Cristo e compreender a salvação. Deve ser uma prática nossa ao tomar a ceia do Senhor. Eu lembro que quando eu paro para assistir filmes como Paixão de Cristo, ou filmes em que relata os momentos do sacrifício de Jesus, eu fico tão comovido, mas tão comovido, considerando que Jesus sofreu aquilo tudo por mim, por causa dos meus pecados. Os meus pecados levaram Jesus a sofrer daquele jeito, daquela maneira. E ele está me substituindo naquela cruz. E eu paro para considerar fazer a vontade do Senhor de maneira mais firme, porque eu estou considerando isso bem. Mas eu deveria fazer isso não toda vez que assistisse um filme sobre a paixão de Cristo. Eu deveria fazer isso toda vez que tomasse a ceia do Senhor. E levar comigo durante a semana.
esse sentimento e essa motivação para continuar agindo dessa maneira. O que mais? Qual o propósito da ceia do Senhor, quando você considera Jesus pensando sobre isso, nos dando de presente esse memorial? Mateus aqui falando, eu penso que o Senhor teve um propósito muito importante, eu entendo, de estabelecer a comunhão tanto com Ele quanto com a sua igreja, né? Acho que o Valesca até já falou sobre isso, mas é o que me vem na mente. O Senhor, Ele deixa isso assim, de uma forma como que a gente não possa esquecer. Por isso que é um memorial, né? De que nós temos sim comunhão com Ele e que nós temos também comunhão uns com os outros. Então, eu vejo essa ligação muito importante, tanto ter essa comunhão que é estabelecida entre o Senhor e essa comunhão que é estabelecida uns com os outros, né? Muito bem, Mateus. Às vezes, a gente desapercebe a presença dos nossos irmãos e como é importante a gente não estar só nessa caminhada. Eu acho que durante essa pandemia, a gente está sendo instigado, motivado a considerar mais os nossos irmãos, até porque isso nos faz muita falta. Faz muita falta a gente parar e cultuar junto, presencialmente, fisicamente, né? Abraçando os irmãos, tendo contato físico com eles. Como faz diferença a gente saber que nós não estamos sós, que a nossa luta é compartilhada e fortalecida pelos amparos dos nossos irmãos, pelo ouvido dos nossos irmãos, pela maneira que os nossos irmãos nos ajudam a caminhar na fé. Como é importante quando a gente observa na igreja pessoas com bons casamentos fortalecidos. Não é isento de problema, mas pessoas que estão lutando e vencendo, porque nos dá parâmetro, nos dá modelo, nos dá segurança, nos dá um horizonte. Quando a gente olha para um pai, para uma mãe que está cuidando bem dos seus filhos, quando a gente olha para jovens fiéis, são pessoas, agentes motivadores para a gente continuar na caminhada cristã. E a gente considera o corpo de Cristo nesse momento, de dizer que cada pessoa é especial e que valeu o preço, o alto preço do sangue de Cristo. Meu irmão e minha irmã foi comprada pelo alto preço do sangue de Cristo. Que eu devo ter o mesmo cuidado que eu tenho para com Cristo, eu devo ter esse cuidado para com meu irmão. E a ceia do Senhor me ajuda a considerar isso também. De que as minhas palavras, as minhas atitudes para com os meus irmãos devem ser as mesmas para com Cristo. Porque são valiosos para o Senhor. É sempre que a gente considera isso? Não sei se pensando agora eu considero sempre isso, mas eu deveria. A ceia é essa peça de ação de graças. Alguém pode ler Lucas 22, 19? Lucas 22, 19. Aham. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu ao discípulo, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Considerar, né, esse momento importante, não como ação mecânica ou com indiferença, mas considerando a memória, considerando Jesus Cristo. Alguém pode ler o mesmo capítulo de Lucas 22, só que o versículo 15? Desculpa. 15. 15, né? Isso. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele desejou comer aquela Páscoa, que ele iria usar aquele momento para instituir a ceia do Senhor. Diz: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de morrer. Diante de Jesus estava a cruz, o sofrimento,
E também diante dele estava um discípulo que iria negá-lo, um discípulo que iria traí-lo e todos os outros que iriam abandoná-lo. Mas no momento da ceia do Senhor, ele não transpareceu isso. Ele não transpareceu raiva, decepção, frustração, angústia, arrependimento. O que ele está fazendo naquele momento é um momento sublime, mas cheio de graça, de louvor, e é um louvor, não é nem uma oração, né? Um louvor de glória por participar, ou de estar estabelecendo aquele momento para os discípulos. Então, compreender que daquele momento é um momento também de alegria, e que mesmo diante da cruz, diante da traição, diante do abandono, Jesus pôde compartilhar a alegria com os discípulos e essa comunhão que ele tinha com o Pai, nos pedindo, parando para nós considerarmos a comunhão com ele naquele momento. Faz sentido? Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim? Sim. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Alguém pode ler? Posso ler aqui. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um corpo, unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Muito bem. Paulo falando várias coisas, falando como os irmãos em Corinto deveriam fugir da idolatria, deveriam seguir ao Senhor, não participar ou não ter comunhão de coisas idólatras e se abster dessas coisas oferecidas a ídolos e assim por diante. Tarará. E aí ele vai se centralizar na ceia do Senhor e vai chamar aquele momento como um momento de comunhão com o cálice da bênção. Porque o pão que partimos é comunhão com Cristo. Ele faz uma pergunta retórica, né? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A resposta é sim. Então, o pão é comunhão com o corpo de Cristo. E, embora sendo muitos, somos um só corpo e partimos esse único pão e tomamos também do cálice da bênção. Eu quero colocar uma coisa nesse bate-papo para você considerar e pensar comigo. É verdade que a gente tem muito o que orar, muito o que confessar diante do Senhor, muito o que se lamentar. Mas eu diria que a mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor, não é tanto um lugar sobre lamentação, é mais um lugar de cálice da bênção. A ceia era um momento, a ceia naquela época era um momento para toda a família. A família estava reunida ali e a família se alegrava com essa reunião. Se alegrava em compartilhar os alimentos. E onde tem comida, e a gente sentado para comer, tem alegria, né? Tem essa celebração, esse sentimento bom de unidade. Então, e é verdade que cada coração pode ter a sua história peculiar e própria quando se aproxima da mesa da ceia do Senhor. Talvez tenha as suas tristezas, tenha as suas provas íntimas, tenha os seus fracassos, tenha as suas tentações, coisas essas desconhecidas por todos os outros. Mas o que temos em comum é que essas coisas não são o objeto a ser contemplado na ceia do Senhor. O que é para ser contemplado na ceia do Senhor é o Senhor e este cálice da bênção que Ele está nos abençoando. Então, é menos um momento de penitência, de pedir perdão, de ficar se lamentando, e mais um momento de glorificar o Senhor na sua mente, na sua decisão. É sobre este momento
em que Cristo nos deu esse direito de nós nos aproximarmos de Deus. É sobre o sangue de Cristo e o cálice da bênção. É sobre o sangue de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Muito tempo atrás, conversando com uma senhora que havia sido católica, ela me confessava que tinha certas questões na ceia que ela só podia tomar a ceia do Senhor depois que confessasse seus pecados da semana, que é um hábito católico da missa. Você tem que fazer a confissão com o padre e aí isso vai te dar a condição para participar da Eucaristia. Eucaristia quer dizer dar graças, né, ao Senhor, mas ela só podia participar depois disso. E essa vivência dela bloqueou ela de pensar aquele momento como qualquer outra coisa, a não ser um momento de penitência. Ela tem que se sentir mal, se entristecer, para achar que tem direito de se aproximar de Deus. E nós não nos reunimos em torno desse cálice da minha penitência, como se eu fosse o que está no centro daquilo, nem do meu sangue, mas a gente se reúne em torno de Cristo, que por meio dele e do sangue de Cristo que verteu, é que ele nos deu condição de nos aproximar de Deus. Não foram as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, mas o sacrifício de Jesus e em torno dele, do seu nome, é que eu tenho vida e participo daqueles símbolos. Me dá um feedback se você está entendendo o que eu estou falando, ou quiser fazer algum complemento. Sim, tá claro. Acho que quando a gente coloca a situação como um pesar, a gente esquece o alvo, que é Cristo, esquece a bonança que foi ser perdoado dos pecados e esquece o presente, o privilégio que é estar com Cristo no futuro. Quando a gente se coloca como uma forma pesarosa, a gente foca na gente, como eu sou o pecador, como eu faço coisas de errado. Então, o foco é realmente Cristo e não eu mesmo. E eu sei que você pode chegar àquele momento com uma certa tristeza, mas esse não deve ser o centro daquele momento. Como também não deve ser o centro daquele momento sair pedindo perdão a Deus. Tem outros momentos para pedir perdão a Deus. Eu sei que a gente faz isso também. É um momento para a gente se arrepender. Mas a centralidade não é sobre o meu arrependimento, mas é mais sobre Jesus me perdoando e a condição que Cristo me deu de se aproximar de Deus. Então, eu sou aproximado de Deus por meio de Jesus Cristo, não porque eu fiz coisas boas, incluindo me arrependendo dos meus pecados. Não sei se construí bem, não quero dar uma impressão errada para vocês com relação a isso. Isso faz sentido para mim, mas eu não sei se eu estou comunicando bem. A Valesca me ajudou bastante. O que você quer dizer, Bruno? Quer dizer que para mim tá ficando claro e tá tudo se encaixando até agora com o que você falou, que não perder Cristo de vista no momento da ceia. Amém. Porque para mim tá tudo girando em torno disso aí, porque é quando pessoas, né, quando você vai ouvir história de pessoas que não ceiaram, pessoas que estão tomando a ceia, é porque elas estavam focando no problema que tinha com o irmão, ou pessoal, ou com a igreja, enfim, e esquecendo que aquele momento ali da ceia é o momento de Cristo, é para Cristo, né? Então, estão perdendo foco. Então, quando você falou que não perder Cristo de vista e foi construindo suas ideias através disso aí, é onde tudo está se encaixando. Porque já chegaram para mim e disseram, eu não tomei a ceia até o domingo. Eu estou certa ou estou errada? Aí eu perguntei, bem, se você não tomou, suponho eu que você está achando que está fazendo o correto. A pessoa fez, eu não sei, porque depois me veio um pesar, achando que eu tinha feito, tomado a atitude errada. E eu cheguei para a pessoa e falei, o momento da ceia é o momento de você lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar daquele momento ali
E você pode também lembrar dos seus pecados, das falhas que você teve durante a semana, óbvio. Mas você não deixar de ceiar por aquilo. Porque aí você vai estar deixando Cristo de lado, ó, vou deixar Cristo aqui, de ladinho, e vou focar aqui nos meus problemas. E quando a gente foca nos problemas, a gente esquece como resolver os problemas. Sabe? Então, pra mim, tá tudo se encaixando com a frase que você falou. Não perder o foco de Cristo no momento da ceia. Eu acho que você clareou mais e falou até melhor do que eu com essa questão aí. A outra coisa que Paulo adverte é que os irmãos em Corinto, por não terem perdido essa unidade, e alguns não considerar os irmãos, não considerar os outros no momento da ceia, ele diz em 1 Coríntios 11, 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome ao passo que todos embriagam, tarará, tarará, e ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, e aí vai dizer essas questões todas. A própria ceia difere da ceia do Senhor. Eles estavam tomando a sua própria ceia, com seus motivos orgulhosos de divisão, de não considerar o corpo, de não considerar os irmãos. E ao tomar a própria ceia, isso diferencia de tomar a ceia que é do Senhor, nesse sentido. Eu quero ampliar essa frase aqui, considerando que é a ceia de Cristo que a gente tem que tomar, nesse sentido, tendo Ele como centro e considerando os nossos irmãos e uns aos outros, porque isso faz sentido. Sabe que tem uma palavra que define aquele que persiste em fazer a sua própria vontade, além de orgulhoso, de egoísta. Aquele que persiste em fazer a sua própria vontade é chamado de herege. É uma palavra dura, eu não quero nem usar essa palavra. Mas a ceia do Senhor está longe de a gente fazer a nossa própria vontade. É mais examinar e nós tomarmos um lugar entre os fiéis, porque fomos aprovados por Cristo, fazendo a vontade dele, nesse sentido. Então, é um momento de pensarmos e considerarmos em Cristo, na igreja, e não pensar na nossa própria vontade, mas é o momento da gente também dizer para o Senhor, estou aqui porque eu faço e quero continuar fazendo a sua vontade na minha vida. E a gente considera o Senhor quando toma a ceia do Senhor. O outro ponto são as circunstâncias em que foi instruída. Jesus usou o momento da Páscoa. A gente vai chegar sobre essa questão do dia, não é? Talvez numa quinta-feira, ele estava instituindo a ceia do Senhor por ocasião da Páscoa. Alguns dizem da quarta para a quinta, outros dizem ali na quinta, porque na sexta ele já vai ser capturado, né, preso e torturado. Mas as circunstâncias eu quero ampliar mais do que isso. Tem tudo a ver com essa questão, né, sobre a Páscoa, essa libertação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26, é aquela passagem que a gente leu. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. A circunstância também tem a ver com isso. Tem a ver com que ele sabia a missão que ele deveria tomar, sabia que ia ser traído, sabia que ia ser morto, sabia que ia sofrer, sabia que ia ter pessoas que iriam abandoná-lo e negá-lo, mas ele decidiu fazê-lo. A gente tem essas condições físicas de tempo, mas eu queria considerar também essa condição de Jesus Cristo de, naquele momento, ter a habilidade de amor de instituir a ceia. O versículo 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E tem a circunstância das duas coisas, da morte e que ele vem, da morte e da sua parousia, da sua vinda. Vamos considerar a ressurreição, mas também vamos considerar a volta do Senhor. Então, tem esses dois aspectos, essas duas circunstâncias, duas situações da ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 18. Acho que a gente já leu essa passagem aqui.
Alguém pode ler para mim, por favor? Lucas. Eu posso ler. Por favor. Lucas 22, 7 ao 18. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Muito bem, muito obrigado. Circunstâncias, momento da Páscoa. A Páscoa, nós podemos dizer hoje que a Páscoa apontava para a cruz que estava adiante. A cruz estava diante da Páscoa, que quando foi instituída a Páscoa mesmo, simbolizava essa redenção do povo de Deus diante da escravidão do Egito. O povo foi resgatado por Deus por meio de uma pessoa, Moisés, e retirado da escravidão sob julgo de um senhor, que era o faraó, contrário à vontade de Deus, e eles foram enviados para a terra prometida. Então a Páscoa apontava para a cruz que estava adiante. Aquele cordeiro imolado apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Aquele primogênito que foi poupado apontava para Jesus, que é o primogênito que não foi poupado. E a ceia aponta para a cruz que ficou para trás. Nós fomos o povo resgatado da escravidão do pecado, sobre o jugo, o domínio de um senhor, que é o diabo. E que nós fomos resgatados passando, pelo batismo, pela morte, pelo sepultamento, da morte e ressurreição de Jesus. E lembramos que na Páscoa ele tomava pães asmos, sem fermento, sem mistura, o fermento da maldade, o fermento do engano, em que os grãos de trigo, para produzir pão, tinham que ser moídos, triturados, assim como Jesus foi, o seu corpo foi. E para que pudesse ter o fruto da videira, as uvas tinham que ser esmagadas para verter aquele sumo, assim como foi esmagado o corpo de Cristo para verter o seu sangue. E nós consideramos isso, tomando este fruto da videira, o pão e o fruto da videira, nessa consideração. Circunstâncias essas, não é? Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim. Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando, a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas para Cristo vive para Deus. A outra coisa, meus irmãos, é que como é que eu vou conseguir construir essa ideia? Existem aqueles que até já ouvi ensinando de que a gente tem que tomar a ceia do Senhor para perdão dos pecados. A gente tem que, todo primeiro dia da semana, participar do Senhor para apagar os pecados da semana passada e a gente entrar uma nova semana sem pecado nenhum.
procurando essa maneira, né? Repetir periodicamente esse sacrifício, como se fosse um sacrifício naquele momento. Como se, de novo, Jesus tivesse sido morto e sacrificado naquele momento, e a gente participa para receber esse perdão e esse lavar do sangue de Cristo que a gente vai tomar. É uma misturada de coisas aí. Considera aí, talvez, a transubstanciação, aquela doutrina católica que crê realmente que o pão se transforma em corpo real de Cristo e o fruto da videira se transforma realmente no sangue de Cristo. E para os católicos, existe essa questão da missa, não é? Que a Eucaristia é esse sacrifício incruento pelos pecados dos vivos e também pelos pecados dos mortos, e só há perdão dos pecados quando se participa da missa e da Eucaristia. Mas a ceia do Senhor é um memorial singular de um sacrifício que foi eternamente consumado, completado. Também não significa dizer que é uma renovação do pacto com Deus. Cristo já fez isso, essa aliança. Essa aliança não foi feita comigo. Não fui eu que fiz esse pacto com Deus. Foi Jesus. E isso eu faço por meio dele. Essa nova aliança é no sangue de Cristo Jesus. Essa nova aliança não é a respeito de mim participando da ceia. Mas essa nova aliança é no sangue de Cristo e não o pacto entre Deus e o homem diretamente, mas Deus com os homens por meio de Jesus Cristo, nesse sentido. E aí tem todas essas passagens de Hebreus que nos lembra que foi Jesus que se sacrificou e que nos dá essa ligação com Deus, e por meio de Jesus é que nós podemos participar da ceia, desta nova aliança no sangue de Jesus Cristo, do qual participamos em memória dele, do seu corpo e do seu sangue. Deixa eu perguntar para vocês se isso ficou claro também. Tem alguma pergunta sobre isso? A Elias está dizendo que já passou 1 hora aqui, eu não cheguei nem na metade do que eu queria dizer, Elias. A ocasião e celebração da ceia. Embora a ceia do Senhor não tivesse sido instituída pela primeira vez no primeiro dia da semana, domingo, a gente vai considerar o livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, como uma dessas passagens da Bíblia que nos dá segurança e tranquilidade porque participamos da ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ele vai dizer todas as coisas. Todo aquele que se submetia à vontade do Senhor e era instruído pelos apóstolos, eles guardavam ou preservavam a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Por quê? Bom, ao longo da história, eles consideram que a ressurreição de Jesus se deu no primeiro dia da semana. E a ressurreição do Senhor marca essa vitória sobre a morte, marca essa vitória sobre o pecado e estabelece isso. E Paulo, que viu Jesus e foi instruído por ele, assim como João e as visões, estavam bem próximos de Jesus e guardaram a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Então, para nós, discípulos cristãos, é precioso guardar a ceia do Senhor, esse memorial, no primeiro dia da semana, assim como fizeram os apóstolos e assim como fez a igreja primitiva, participando do pão asmo sem fermento, do fruto da videira, oferecido a todos que foram batizados, os 2 elementos, e no primeiro dia da semana. A gente tem indícios sobre isso também nas cartas, não bíblicas, mas nas cartas fora, extra-bíblico, de escritores da época. Por exemplo, Plínio o Jovem, escritor romano, que se referiu ao cristianismo e seus escritores, ele era sobrinho de Plínio o Velho, famoso por escrever enciclopédia. Um dado interessante é que ele morreu naquela erupção do Vesúvio. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano e escreveu dizendo assim:
Peraí, deixa eu me voltar aqui. Porém, afirmaram que a culpa deles, ele está falando dos cristãos, ou o erro, não passava do costume de se reunirem num dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo, como a um Deus, de obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, e não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido da justiça. Findos estes ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição comum e inocente, sendo que tinham renunciado a esta prática após a publicação de um edito teu, onde, segundo as tuas ordens, se proibiam as associações secretas. Plínio relata de que eles se reuniam para adorar a Jesus Cristo e relatam que eles tinham essa refeição, eles tinham comum essa refeição, e alguns vão até questionar os discípulos, os cristãos, por canibalismo, porque eles diziam que comiam da carne e bebiam do sangue, quando eles relatavam sobre aquele alimento, sobre aquela refeição. Quando os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, o manuscrito de Daquê fala também sobre isso, sobre o dia do Senhor como o primeiro dia. E seguindo esses exemplos bíblicos e até exemplos históricos, a participação da ceia do Senhor no primeiro dia da semana é muito certa, segura e é segundo a vontade do Senhor. A gente pode estabelecer assim, a cada primeiro dia da semana ou todo primeiro dia da semana. Deixa-me abrir para perguntas e debates. Elias já está mandando o WhatsApp para mim aqui, que a gente encerrou o tempo, mas tem tanta coisa para falar ainda. Mas eu quero abrir para a gente conversar sobre isso. Sim. Primeiro eu quero agradecer, Ranieri, pelo estudo. Realmente foi muito bom, muito edificante. A gente refletir um pouco mais sobre a ceia. Com certeza amanhã, quando a gente for ceiar, a gente vai realmente ceiar focando que realmente o foco da ceia é Jesus Cristo, né? Eu vou fazer uma oração final e aí depois que eu fazer essa oração vai ficar aberto e livre para comentários, para perguntas, tá bom? Eu vou só orar para terminar esse momento. Vamos abaixar as cabeças e estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelas suas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Obrigado por esse momento onde a sua palavra foi falada através do seu servo Ranieri, Deus. Que o Senhor continue usando a sua vida, continue abençoando a sua família, os seus filhos, que ele continue pregando o evangelho com toda a ousadia e intrepidez, como ele vem fazendo ao longo desses anos, Pai. Que o Senhor abençoe cada jovem que aqui se encontra nesse momento, ouvindo a sua palavra, que o Senhor consiga e o Senhor possa estar mudando os nossos corações, as nossas atitudes, que sempre no momento da ceia, Pai, onde a igreja se reúne, que a gente possa estar meditando no sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós na cruz e que nós possamos fazer valer a pena tal sacrifício, Pai. Que o Senhor esteja sempre no controle das nossas vidas, que todos os dias possamos estar dispostos a fazer a sua vontade, Deus. Nós te amamos e é no nome santo do Senhor que nós, como igreja, oramos e agradecemos. Amém.